orgulhosa eu trato todo mundo tão bem. Eu trato as pessoas com tanto respeito. Como assim eu sou orgulhosa? Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do EvaCast. E eu tenho certeza que o tempo que você vai dedicar para assistir essa conversa com essa pessoa tão especial para a minha vida vai ser um tempo onde você vai ser profundamente provocado, profundamente inspirado, profundamente, eu acho que a palavra é sacudido, para tomar algumas decisões na sua vida e viver algo que você merece viver, que talvez você não esteja experimentando ainda. Hoje eu tenho a honra, o privilégio de conversar com uma mulher que ela foi de verdade, levantada por Deus. Amiga, não ensaiei o que eu ia dizer sobre você, mas na hora que eu comecei a falar agora, me veio a cena quando eu te conheci em Brasília. E eu nunca imaginei que aquele simples conexão rápida em um curso em outra empresa ia gerar tantos frutos na minha descendência. Porque você mudou a minha descendência. A minha filha não vai ser metade do que eu fui em matérias de erro. Minha filha vai ser uma menina extremamente sábia, porque você existe. E, gente, hoje eu vou conversar com a mulher que me segurou ao longo dessa jornada de quase 6 anos, segurando na minha mão, trazendo cura e transformação no meu pilar emocional. Com vocês, a minha coach pessoal, Margot Marral. Linda de viver, que eu amo. Amiga, gente, você tem noção que a emoção, enquanto ela falava, e falar do nosso encontro em Brasília, e falar com tanta humildade, se tem uma característica que eu admiro na Camila é essa. Ela sabe dar honra com humildade. Amém. E essa transformação toda que ela tem exposto no Método CIS, ela se expõe mesmo no CIS. E realmente nós estamos aqui porque acreditamos que toda essa transformação pode acontecer com qualquer um. Como acontece conosco todos os dias. Nós mudamos todos os dias. Só tem uma coisa, né, Camila, que nós enxergamos hoje, que é claro para nós, é a nossa identidade. Circunstâncias não ditam mais quem nós somos. É isso. Então, nós estamos aqui hoje e queremos que, se você iniciou agora e já viu o rumo da conversa, não fica sozinho. É isso. Manda alguém contigo. Eu tenho certeza que em algum lugar no mundo alguém precisa ouvir sobre isso, sobre o que nós vamos falar. Transformação, identidade, exposição, tudo isso, né, amiga? Missão na Terra. Que missão é essa na Terra? E para você que talvez você não conheça a minha história, talvez você esteja chegando pela primeira vez, tendo contato comigo pela primeira vez, mas eu vivi uma jornada de transformação há 6 anos. Quase 6 anos eu vivo essa jornada de transformação. Uma jornada onde existia uma mulher que fazia muitas coisas certas, mas pelos motivos errados. Uma mulher que não tinha clareza do seu valor, que acreditava que o seu valor estava no que eu fazia. Então, se eu fazia muitas coisas, se eu fazia muitas coisas certas, de alguma forma eu me sentia importante, me sentia que assim eu tinha valor para os outros. E eu passei uma vida correndo desesperadamente, literalmente atrás do vento, né, para tentar atender expectativas e de alguma forma me sentir amada e importante para alguém. E num certo momento da minha vida, sobre uma ameaça de divórcio, meu marido um dia olhou para mim e disse assim: chega, cansei dessa mulher que faz tudo perfeito, mas que me maltrata, que me desonra, que me desrespeita, insubmissa, independente, autoritária, arrogante, vaidosa, uma lista linda de adjetivos desprezíveis, né? Que ele enxergava em mim, que eu não enxergava. E aí, nesse momento, eu tive o ponto de mutação da minha história. Eu podia ter me agarrado naquela afirmação e não ter decidido viver uma jornada de transformação, né, amiga? Então, acho que o primeiro ponto é, eu me deparei com uma situação extremamente desafiadora, mas eu decidi fazer dali uma nova história. E, gente, 24 horas depois do pedido de divórcio, eu peguei o telefone, liguei para a Margot e disse assim: amiga, em que lugar do país você está? Porque ela viaja muito dando treinamento. E ela disse: Camilinha, estou em Manaus. Eu disse: pois se eu chegar amanhã é uma segunda-feira, se eu chegar amanhã, você me atende, você fala comigo? E ela disse: venha. E eu lembro que ela mandou um funcionário muito gentil. E, amiga, já vi que eu vou me emocionar muito nesse podcast. Ela mandou um rapaz muito gentil, que era motorista dela em Manaus, me buscar num carro às 4, 5 horas da manhã no aeroporto. E ele vinha ouvindo um louvor, que tinha sido a primeira vez que eu tinha ouvido esse louvor, que era: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. E a última coisa que eu tinha naquele momento era uma alma quieta, né?
meu coração estava inquieto, minha mente não estava entendendo o que estava acontecendo. E eu dizia assim, meu Deus, que mulher é essa que esse homem está enxergando em mim? E eu estou introduzindo um pouco para você entender como a Margot entrou com este papel na minha vida, porque ela já estava na minha vida em outros papéis, mas como ela entrou nesse papel de uma mentora, de me conduzir para um processo de cura emocional tão poderoso. E eu cheguei no hotel, eu não conseguia dormir, eu tomei um banho e marquei com ela 8 horas da manhã no café da manhã. E eu sentei na frente dela, olhei para ela e disse assim, amiga, pelo amor... Ela, Camila, o que é que está acontecendo? Eu disse, eu não sei. Pelo amor de Deus, me ajuda a descobrir quem eu sou. Me ajuda a descobrir quem eu sou. E eu acho que essa é uma boa frase para a gente começar o nosso podcast. Gostei. Me ajuda a descobrir quem eu sou. E hoje vocês estão vendo Camila hoje com o livro Plenitude dela, best-seller. O outro Viva Sua Real Identidade, outro best-seller. Mas o que precisou acontecer? A pergunta, quem eu sou? Isso. E o quem eu sou, gente, não significa dizer, de alguma forma, você sabe quem você é. Mas são muitas identidades. Eu sou a que faz tudo, eu sou a boazinha, eu sou a insensível, eu sou boa, eu sou ruim. São muitas vozes. Então, o quem eu sou, ele começa a te trazer uma realidade, que é como você começa o seu livro, o Plenitude, né? É a tomada de consciência. E eu quero ficar bem à vontade, Camila, amiga, você está livre para falar do ponto que eu iniciei com a Camila, compreendendo que eu sempre falo para vocês, os valores. Ela teve um valor ameaçado. Quando você estiver totalmente perdido, não souber de nada, você tem certeza que você ainda sabe quais são os seus valores. Comece por aí. Porque o medo de perder o que ela tinha de mais precioso, que era o casamento, a família, fez com que ela se movesse e abrisse a boca. Amigo, eu acho interessante para as pessoas que estão nos ouvindo, talvez alguém não tenha ideia de quais são os seus valores, né? E sempre que as pessoas chegam para mim e dizem assim, Camila, eu não sei quais são os meus valores. E aí eu faço uma pergunta, que eu digo assim, olha, faz o seguinte, enumera 3 coisas que se você perder hoje na sua vida, 3 coisas que se você não tiver mais, a sua vida não perde completamente o sentido. Pronto, é isso. Né? Talvez para você seja a sua conexão com Deus, talvez seja a sua carreira, para outras pessoas seja a sua segurança financeira, para um seja seus filhos, outro seja seu casamento. Não sei, mas para cada um, e não tem valores certos ou errados, são seus valores e eles são individualizados. São. Né? E movem. É. Então, o momento que ela chegou e disse quem eu sou, eu já sabia qual era o valor dela. Como é que eu trabalhei com a Camila? Eu quero que você escute isso que eu vou falar, tá, gente? Eu vou usar uma metáfora que não é minha, acho que é um escritor que escreve falando sobre adolescente, acho que é Alessandro, alguma coisa é o nome dele, esqueci agora, mas ele diz assim, a metáfora da bacia, quando a mãe vai dar banho no menino, imagina, ela dá o banho, ela vai jogar água fora e joga o menino junto. De um jeito ou de outro, ela chegou num ponto, ela tinha sucesso profissional, porque eu experimentava esse sucesso, trabalhávamos na mesma empresa, e ela como vice-presidente. Então, ela tinha, de alguma forma, chegado até ali do jeito que ela era, fazendo. Então, aproveitei o que tinha de bom, né? Não que tivesse algo ruim. Amiga, deixa de ser boazinha, tinha sim. Não, mas o que eu quero dizer é que é uma caminhada, é uma jornada, né? Uhum. Então, aquilo que precisava mudar, porque tem pessoas que se olham e pensam que não, eu sou horrível, eu sou uma pessoa desprezível. Cuidado com esse orgulho, né? Isso. Esse mimizentozinho, essa vitimizaçãozinha, às vezes é orgulho, tá? Às vezes é. Então, nós pegamos o que estava, o que podia melhorar, o que era a consciência que ela tinha, que não dava mais, que ela precisava mudar, e abrir a boca e falar. Então, primeiro ponto, descubra aquilo que você não vive, que traz sentido para a tua vida, que são os teus valores. E depois, isso nós estamos falando para encontrar identidade, né, amiga? Identidade, sim, é o nosso objetivo nessa conversa aqui. É viver a sua identidade. O ponto inicial, onde tudo vira. Okay? Então, primeiro, identifica aquilo que você não vive sem, que dá sentido para a sua vida. Esse é o seu valor. E se ele estiver ameaçado, você pode usar isso como seu ponto de partida, como ponto de mutação. Seu combustível. Combustível. Para encontrar a sua real identidade. E aí, quando eu falei para a Margot, amiga, pelo amor de Deus, me ajuda a saber quem eu sou.
E nós começamos ali a nossa primeira sessão de coaching individual, eu como coach, ela como minha coach. E é exatamente o que ela está dizendo, qual foi o caminho que ela usou comigo. Porque eu acho que esse é o grande objetivo, assim, qual foi o caminho que ela usou comigo, né? E o primeiro caminho que ela está dizendo foi, eu fiz a Camila ter consciência de quais eram os valores dela. E na hora que um valor dela foi ameaçado, que era o de perder a família, perder o casamento, ela encontrou combustível, força suficiente para viver a jornada. E nós começamos uma grande jornada. E o segundo passo foi tomada de consciência. E eu confesso, amiga, que como mudou essa tomada de consciência, viu? E a Margot me conduzia dia após dia nos exercícios para eu tomar consciência de primeiro enxergá-la, porque, gente, eu dizia assim, meu Deus, amiga, que uma mulher é essa que ele enxerga em mim? Eu dizia que o Paulo é que estava com problemas, não era eu. Disse, gente, ele enxerga em mim uma mulher que eu não sou essa mulher. Ele está louco? Então, meu nível de falta de consciência, amiga, me colocou num lugar de autodestruição, de arrogância, um lugar desprezível, né? E isso só acontece porque ela criou uma forma de se proteger. Se proteger de dor, não é porque isso talvez não seja pensado, isso é inconsciente atuando. Então, essa tomada de consciência do primeiro ponto, de ter coragem, como ela dizia, não foi fácil, e não ter mimimi, é deixar doer. Tem gente que chega até aqui, ó. Chega até aqui, bateu a dor, volta. Eu não posso passar disso aqui. E não passa do quintal. Não aprofunda porque está doendo. Eu nunca vi ninguém mudar sem enfrentar dor. Eu já tive um professor que dizia assim para mim, eu conheço pessoas boas e pessoas medianas, porque as boas, elas têm sempre uma história de dor. Nós não queremos aqui trazer para você, ou então aí majoritar a dor, então, porque já tem gente viciado na dor. Nós queremos dizer a dor necessária para mudar. A dor que é necessária para você viver a sua identidade. E você sabe qual é? É a verdade. A verdade do que você pensa, do que você faz, daquilo que você sente. Essa é a verdade. Muitas pessoas sentem sem falar e falam sem sentir. Uau, repete, amiga. Sentem sem falar e falam sem sentir. Hoje, é muito comum hoje em dia. Estava ouvindo, acho que o pastor Antônio Carlos falando o sem cera e com cera. E ele falava de uma fábrica de cristal que ele foi, de taças assim. Uhum. E lá ele via que as taças, quando quebravam, os donos passavam uma cera. E quando elas iam ser comercializadas, eles tocavam para saber se ela tinha cera ou se ela não tinha cera. Cera então, pura. Sincera. O sincera não tem cera. Uau. O sincera é aquilo não tem remendo. Não tem remendo. É essa história. Então, essa dor que nós estamos falando aqui é a dor necessária da sinceridade, sem cera, sem máscara. É a nudez de espírito, é a nudez de alma. Foi isso que ela teve a coragem de fazer. E é esse o ponto que talvez as pessoas não consigam atingir, porque elas voltam no meio do caminho, quando começa a doer um pouco mais. E aí volta a cera. Uau. A mentira toma conta de novo, né, amiga? O engano toma conta de novo. Agora, tem um detalhe, tá, Camila? Toda vez que essa jornada quando ela não continua, que a pessoa retorna, a Bíblia diz que o estado dessa pessoa é pior que o primeiro. Então, a cada vez que você pensa, não, eu decidi mudar, eu vou buscar uma igreja, vou fazer um curso, e aí você volta do meio do caminho. Cada vez que você volta, você fortalece aquela crença que começa a afetar a tua real identidade. E aí é com cera mesmo em tudo. Amigos, deixa eu fazer uma pergunta para quem está nos ouvindo agora. Diz assim, ok, Margot, então quer dizer que numa situação desafiadora da minha vida, é uma grande oportunidade, talvez seja esse o combustível para eu entrar numa jornada de transformação. Só que eu sei que olhar para mim e reconhecer tudo que precisa ser transformado em mim, trazer essa consciência, essa verdade, vai gerar dor, vai gerar constrangimento. Eu vou falando de mim, tá? Sim. Tinha dor, tinha constrangimento, teve culpa, tive nojo de mim em algumas situações, tive vergonha. Você sabe melhor do que ninguém. E aí você trouxe que muitas pessoas... Quantas horas, Emília? Quantas milhares de horas você tem de sessão de coaching, hein? Perdi as contas. Perdeu, são milhares, milhares, milhares. De 2008 para cá.
Imagina, nós estamos Aprendendo falando aí sempre. de 12 anos, 13 anos de sessões de coach diárias. E aí eu tenho certeza que quantas pessoas você viu que chegaram na pontinha para virar a chave e romper em grandes áreas da sua vida e voltaram para trás, porque chegaram num lugar de profundo romper com as verdades que elas acreditavam até então, né? Não chegaram na dor do quebrar a casca do ovo. Se você pudesse dizer hoje quais são as 3 maiores sabotadores de alguém acessar a sua verdadeira identidade, qual é, amiga? O primeiro sabotador é o medo da crítica. É a necessidade que o ser humano tem, que Elton Maia já estuda isso há mais de... Ele começou isso em 1918, 1908, por aí. É o medo de desagradar, é o medo da crítica, é o medo de não ser aceito. Esse é o principal ponto, que faz com que as pessoas voltem. Porque elas já criaram como você tinha os admiradores, né? Muita gente admirava aquela Camila que fazia, aquela Camila determinada. Então, tirar a roupa significa dizer perder isso, perder esse reconhecimento, perder o fã-clube. A maior necessidade do ser humano, segundo Elton Maia, é ser aceito e ser amado. Então, mais que as necessidades básicas, o ser humano ele precisa ser amado, ser aceito, ser reconhecido. Então, esse é o principal medo. De perder esse reconhecimento. Medo da rejeição. Medo da rejeição. Okay? Esse é o principal ponto. O segundo, sabotador. Gente, sabotador é aquele que diz que está tudo ok, tá? Que te fala que está tudo bem, que busca refúgios na sua mente para dizer que você está certo. Esse é um sabotador. Sabotador que te faz errar. Pronto, tudo que te faz errar. O conforto de continuar no erro. Que faz com que você tome uma decisão e não cumpra. Que faz com que você busque ajuda, mas não vai até o final. Que faz com que você diga que vai fazer na segunda-feira e na segunda você comece, na terça já parou. Então, toda distração que te rouba do teu foco, do teu propósito, é um sabotador. Pronto. Então, o primeiro sabotador é o medo da rejeição. De não ter mais aquele reconhecimento. E isso, para quem, Margot? Para todas as pessoas que vivem no mundo. Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser reconhecido. E aí, quando eu encontro algo que eu começo a ser reconhecido por aquilo, eu vou querer largar a mão? De jeito nenhum. E, automaticamente, isso nos leva para o segundo sabotador, que você tem falado muito sobre isso, que é o orgulho. Então, essa busca do reconhecimento leva para o segundo sabotador. Eu quero trazer, Camila, uma clareza sobre orgulho, que tem muita gente que perde a oportunidade de mudança porque confunde orgulho com soberba. Okay? Soberba, gente, é quando você pisa no outro. Okay? E o orgulho é quando você evita que as pessoas te pisem. Que você promete para você que ninguém nunca mais vai te pisar. Então, talvez eu esteja falando com orgulhoso e está confundindo com soberba. É diferente. Amiga, olha que coisa poderosa. Eu não tinha essa definição e eu sempre disse assim, quando eu comecei a me deparar com orgulho, eu dizia, mas orgulhosa olha, eu dizia, eu trato todo mundo tão bem. Eu trato as pessoas com tanto respeito. Eu sou generosa, né? Eu abençoo a vida das pessoas. Como assim eu sou orgulhosa? Mentira, né? Mentira. A soberba é a educação. Não é assim, é o mínimo. Tratar as pessoas bem é o mínimo que um ser humano educado faz. Mas eu gostei dessa definição, viu? Então, o soberbo, ele pisa nas pessoas. Pisa mesmo. É um rejeitado. A gente sabe que tudo nasce, é fruto da rejeição. Mas o orgulhoso pode ser soberbo? Pode. Total. O orgulhoso pode ser soberbo, tá? Todo orgulhoso é soberbo, mas nem todo soberbo é o inverso. É o inverso. Todo soberbo é orgulhoso, mas nem todo orgulhoso é soberbo. É isso. O Guimandino, eu até dei a dica do livro para você ler, eu dei porque tinha uma frase dele que, para mim, chocava quando eu lia. Mas eu entendi o significado. Ele diz assim, o orgulho nasceu no céu, continua na terra e termina no inferno. Uau! Lembra que eu passei um livro para você ler? O vídeo ou o livro? O livro, O Maior Milagre do Mundo. Sim. E nessa frase, eu falei, espera aí, mas como o orgulho nasceu no céu? Porque eu pensava no céu. Aí eu entendi o que aconteceu, né, quando fala de Lúcifer, que quis se igualar com Deus. Terminou no inferno. Terminou no inferno, né? Então, esse é o segundo sabotador. Ela pediu 3. Primeiro, o desespero, eu diria, do reconhecimento. Segundo, o orgulho. E o terceiro, gente, é a falsa bondade. Eu não sei outro nome que a gente poderia dar para isso. Mas a falsa bondade... Mentira.
é uma mentira. É a mentira. Eu vou dizer que é a mentira, né? Mas por que ela é um sabotador? Porque as pessoas, elas são muito boazinhas com as outras. E aí, quando ela vai pensar na mudança, ela pensa, mas se eu fosse assim, o fulano e o fulano e o fulano não gostavam tanto de mim. Orgulho, a falsa bondade, qual é o primeiro? Orgulho, né, a necessidade do reconhecimento. Tá. Fuga medo da rejeição, necessidade de reconhecimento, necessidade de aprovação, orgulho e falsa bondade. Uau. A falsa bondade, eu acredito que ela é, de todos os sabotadores, ela é a pior, porque ela insere o reconhecimento e o orgulho. Porque muita gente hoje ajuda instituições, ajuda um país... Pela motivação errada. Pela motivação errada. Então, eu acredito, Camila, que esses são os maiores sabotadores do caráter. Do caráter. Gente, anota aí. Primeiro, medo de não ser aceito. Segundo, o orgulho, tomando conta das suas decisões. Terceiro, a falsa bondade. A máscara da bondade, né? A máscara de chamar a máscara da bondade. Pronto, eu gostei disso. A máscara da bondade. Usa uma máscara como se fosse bom, generoso, gentil, educado. É extremamente abençoador, mas o único motivo é me elogie. Me valide. Me faça dizer que eu sou importante para você. Eu gosto me muito aceite. Das tríades, sabe, amiga? Eu gosto de falar em tríade. Para tudo na vida. Tem um filósofo que diz que a assinatura de Deus no mundo é 3. Né? É trindade. Trindade, né? Tempo. Passado, presente e futuro. Altura, largura, profundidade. Então, se a gente for ver as leis da natureza, todas são 3. Água, gasoso, líquido e sólido. Então, tudo é 3. Então, eu gosto muito de usar a tríade. Eu diria que essa fogo, água e ar. Isso, 3 elementos. Os 3 elementos. Então, eu diria que tudo é em tríade. Tudo é 3 em 1. Se você for perceber, a busca do reconhecimento... Corpo, alma e espírito. Ixi, amiga, tá vindo aqui agora. Tudo é 3. Tudo é 3. E aí, se você for olhar essa tríade que nós falamos, elas estão inseridas, ó. Nós buscamos ser bonzinhos por causa do orgulho, e a necessidade de ser aceito, que é o medo da rejeição, está totalmente ligado aos 3. Então, não separa o que eu falei. A máscara da bondade, o orgulho e a necessidade, a busca pela aceitação, que é o medo da rejeição. Não separa. Então, onde está um, estão os 2. Fazer uma pergunta aqui poderosa, já que o objetivo é ajudar a sua vida, que não seja algo que você esteja ouvindo, que não gere frutos. Se você rapidinho, assim, com muita coragem, verdade, humildade, né? Muita coragem, verdade, humildade. Se você olhar para a sua vida agora, para aquele diálogo interno que só você conhece. Aquela vozinha que vem no teu coração, a tua motivação para fazer as coisas. De 0 a 10, o quanto hoje você toma decisão, você se move com medo para buscar ser aceito. O quanto você se veste para buscar ser aceito, o quanto você fala para buscar ser aceito, o quanto você não se posiciona com medo da rejeição, ou quanto você, enfim, não sei em que situação. Segundo ponto, o quanto você hoje é guiado pelo orgulho. Ninguém mais fala assim comigo, eu vou provar que vai dar certo, eu vou mostrar que eu vou ganhar dinheiro, eu vou esfregar na cara daquela pessoa, homem nenhum me trata mais dessa forma, mulher nenhuma me trata... Que foram os juramentos que você fez de autodefesa para que você não volte para as suas velhas dores. E terceira pergunta, o que é que hoje você faz como uma falsa bondade só para de alguma forma atrair atenção? Não, Camila, mas eu faço com o meu coração, será? Será que se ninguém visse, ninguém no mundo ficasse sabendo, será que você cuidava dessas pessoas? Será que você usava o seu dinheiro dessa forma? Será que você comprava aquela doação? Será que você ajudava aquele instituto? Se ninguém no mundo ficasse sabendo? Então, são 3 perguntas poderosas para começar a tirar as máscaras dos nossos olhos. Agora, olha só, presta atenção. Lembra da metáfora da bacia. Se você já ajuda, continua ajudando. Tá tudo bem, nós vamos aproveitar o menino. Não vamos jogar a bacia com o menino. Mas vocês entenderam a metáfora da bacia? Presta atenção, não sei se todo mundo entendeu, amiga, porque tu é muito profunda. O nível de inteligência dela vai embora. De vez em quando eu tenho que trazer ela para a terra dos mortais, que é a minha, né? Ó, o que é que ela está dizendo? Que tem uma bacia, que é a minha vida, a minha da Camila, quando cheguei lá. E nessa bacia existia a Camila tomando banho. E a minha mãe estava dando banho em mim. E aí, quando acabaram de me dar banho, limpou o sujo, quando for jogar a água fora, cuidado para a Camila não ir junto. O que é que ela está querendo dizer com isso? Quando eu cheguei lá e disse, amiga, pelo amor de Deus, me diz quem eu sou.
me ajuda a descobrir que mulher eu venho sendo. Ela disse, calma, porque se eu jogar a bacia suja, da água suja, com a Camila dentro, eu nunca mais restauro ela. Então, eu tenho que manter a Camila com ainda água suja dentro da bacia, para à medida que ela vai sendo limpa, tá certo? Eu posso tirar proveito disso. Não preciso jogar fora as coisas ruins com ela dentro. Deixa eu aproveitar as boas que ela carrega. Vocês conseguiram entender, mais ou menos? Porque eu tô tentando fazer um close caption da bacia, amiga. Olha, dá para fazer isso. Porque senão, nós temos também, eu quero trazer essa consciência, porque quando você descobre a sua real identidade, e essa coisa parece jargão, mas não é. Porque existe uma identidade real. A identidade que Deus criou para você é real. Você pertence a um reino. A questão é que você é ignorante. Como nós falamos, o reino dos reis ignorantes, que é um vídeo, você não entende a sua real identidade, que você vem de um reino. Qual é o DNA que você carrega, né? Qual é o DNA que você carrega? Então, por não entender isso, você começa a se perder. E, deixa eu te falar, amiga, é muito, mas é muito, tá? Não é desafiador, para não colocar um nível de dificuldade alto. Cada vez que você arruma uma coisinha boa para continuar com a sua máscara de bondade, você cria uma armadura. E não é fácil se livrar. Não, amiga. Não, porque ela atrai tudo que a pessoa precisa para ser feliz. Ela traz elogio, validação, sentimento de importância, de relevância. Quanto mais você usa a sua armadura, a sua máscara da falsa bondade, mais você é aceito, amado, importante, querido, bajulado, mimado, paparicado. E aí o ego é massageado, aí o ego alimenta o orgulho, e aí o orgulho vai lá e diz assim, não precisa mudar nada, tá tudo certo, o problema são os outros. Agora eu vou te dar um motivo para que essa voz nunca mais tenha domínio sobre você. O cansaço que você deve estar hoje. Porque isso cansa de um jeito que, conforme a metáfora, a pessoa não se alimenta mais direito. Ela está sempre agoniada, é uma prisão. Ela entra numa prisão, ela não é mais livre. São grades invisíveis. E aí, esse é o motivo. Você deve estar cansado. Não está aguentando mais. Está atrás de grades. Até para sorrir, até para se vestir, tem que ter todo um processo montado para ver o que vai falar, o que vai dizer, como vai sorrir, quem vai ajudar, o que você vai ouvir. Tudo, a mente não para, está cansado, são muitos diálogos. E outra coisa é que escravo gera escravo. Então, uma geração inteira está vindo para a escravidão por causa dos seus comportamentos, do seu jeito, atrás de você. Escravo gera escravo. Então, é difícil, Margot? Aí eu te pergunto, o que é mais difícil? Gerar escravos, ser escravos o resto da vida? O povo no Egito, quando o faraó fazia eles ficarem cansados, para eles não lutarem para se libertar? Não? Quando a ideia de faraó é que eles não tivessem mais filhos, porque eles tinham muitos filhos, né? Um povo numeroso. Então, ele dizia, se eu deixar esse povo muito cansado, eles não vão fazer filhos. Eles não vão fazer filhos. E aí, esse era o objetivo. E quanto mais eles cansavam, mais eles traziam, mais eles faziam filhos. Posso falar uma besteira que veio agora na minha mente? Pode falar. Podcast, né? Podcast, pode. Isso aqui eu vi agora, amiga. As pessoas não têm mais filhos. Eita, sabe por quê? As pessoas estão cansadas. Cansadas. Elas estão não cansadas. Cabe mais não cabe na vida. Mais. Exatamente. É verdade. Só que Deus nos mandou multiplicai-vos. E quando eu não me multiplico, eu não estou obedecendo os planos de Deus para a terra. Pronto. E aí é isso que eu ia chegar. Filho, escravo gera escravo, as pessoas não têm mais tempo, elas estão na escravidão, como você disse. Olha o pensamento dela, onde é que foi agora, gente. Isso é real, tá? O medo de ter muitos filhos é porque eles estão cansados. Está todo mundo muito cansado. Cansado das suas dores, das suas lutas, das guerras. Exatamente. E ainda que seja 2 filhos que você gere, são escravos. Vai viver a mesma coisa. Não tem como gerar um livre, não gera um escravo. Não. Escravo gera escravo. Escravo gera escravo. Então, o que é mais difícil é parar agora tudo que você está fazendo e dizer chega, como ela disse, e começar agora
o caminho De volta. de volta. E aí nós vamos dizer para eles qual foi o nosso caminho de volta. É isso. Gente, na minha palestra Método CIS, quem já viu sabe que eu faço até uma metáfora. Eu caminho no palco, né, amiga? Eu pego a ponta do palco e eu digo que um ponto do palco é onde começou a minha vida, a minha história, que é o marco inicial da minha história, o dia 3 de setembro de 1973, o ano que eu nasci. E Eu que acho fantástico aquilo. Meu Deus, eu fico toda arrepiada toda vez que eu assisto. E aí, naquele momento, eu começo uma história. A minha história, ao longo da minha vida, eu vou caminhando ao longo da minha existência, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 12 anos, 20 anos, 18, 29, 30, 40. E eu vou vivendo a minha vida cheia de experiências, e para cada uma dessas experiências, eu fui impregnando a minha memória, a minha mente. Para cada experiência, eu e você associamos, né, um significado e um sentimento. E a combinação dessas memórias com esses significados, esses sentimentos, dizem o meu valor para mim, as minhas crenças. Se eu fui muito amada, uau, eu sou alguém de valor, eu sou amada. Se eu fui elogiada, uau, quer dizer que eu tenho valor, que o que eu faço é bom para as pessoas, então eu sou uma pessoa valorosa. E eu vou ter uma vida baseada nisso. O inverso também é verdade. Se eu tive muitas memórias na minha infância de crítica, de invalidação, de acusação, de abandono, de dor, não sei qual foi a sua história. A verdade é que para cada experiência de dor, você também associou um significado e um sentimento. Que significado é esse? Uma memória de dor. Fui abandonado, não tenho valor, não sou amado, não sou importante, sou desprezível, sou facilmente descartável. Fui criticado. Olha aí, tudo que eu faço é errado, realmente não vou dar nada certo. Fui tolhido das coisas, não pude experimentar de coisas boas na vida, então cresço com a senso de escassez, de não merecimento. Então, na hora que eu estou conseguindo prosperar, eu dou um jeito de perder, porque eu aprendi na minha infância que eu não sou merecedor. E aí, essa é a minha vida e a sua vida. Quer ter uma ideia de quais são as suas crenças hoje? Olha quais são os seus resultados. A área da vida que você tiver pior resultado, significa que na tua história de vida, no caminho em que você foi se afastando do plano original de Deus para a sua vida, que é a identidade dada pelo Pai, você em algum momento entendeu que naquela área, casamento é ruim, filhos são problemáticos, dinheiro é sujo, e aí por aí vai para toda a área da vida. E aí no CIS eu faço essa metáfora que eu digo que tudo começa do plano original de Deus, né? No dia eu marco zero, quando ele me botou na terra, botou amargor na terra, me botou na terra, te botou na terra, ele tinha um plano perfeito para a sua vida. Só que à medida que você vai vivendo, você vai se distanciando e se desconectando do plano ao ponto que você não tem mais ideia de qual foi o projeto original que você nasceu para ser feito. Você está tão mexido, foi tão bagunçado, né? O teu valor foi tão bagunçado que quando você fala assim, você é alguém de valor, sério, valor? Eu posso até ser orgulhoso, bater no peito e dizer que eu sou bom pra caramba, mas a minha vida não é como a vida de alguém de valor. E foi esse o caminho que a Margot me conduziu. Né? Então, amiga, me fala para eles qual é o caminho. O primeiro foi a partida, que eu diria foi o adeus àquele estado. Ela não queria mais aquilo onde ela estava. O ponto de partida foi... chega. Às vezes, eu ouvi isso e vi uma frase. Primeiro ponto da mudança é você não suportar mais estar onde você está hoje. Então, eu vou começar com... Se você sente que é escravo e vai gerar escravos, você vai sentir nojo desse estado. E aí você rompe com o sistema e começa o caminho de volta. Primeiro passo, abomine a disfunção que existe na sua vida hoje. Pronto. Abomine. Meu marido diz que a gente só vive o que tolera, né, amiga? E se você não vê disfunção, tá disfuncional. Tá disfuncional. Eu vou falar para vocês uma coisa. Uma vida real, ela tem circunstâncias adversas. Uhum. Cristo já tinha dito isso. Ela não tem vida perfeita, até porque nós somos um sistema. Então, tem circunstâncias adversas, mas não tem constância adversas. Uhum. Okay? Não é perfeito. Então, quando eu pergunto a área na vida da pessoa, que ela me dá uma nota baixa, eu pergunto logo, essa nota ela é baixa consistentemente ou é circunstancialmente? Porque circunstancialmente, todos algo nós... temporal. Temporal. No casamento, circunstancialmente, a gente vai estar... Isso. Vai estar numa... Às vezes, não está legal hoje, mas é circunstância. Mas constância. Constância é você não entender quem você é e ver a sua real identidade. Então, se você está achando, não, mas está legal, não tem disfunção, tem, já está começando por aí. Então, esse é o primeiro ponto. A consciência de que existe uma identidade que Deus criou, que sonhou para você, ela existe, é bíblico, está lá, está escrito. E depois... Primeiro passo, abominar.
As disfunções. As disfunções. Não suportar mais estar ali. Então, começa a mudança. E o segundo passo é o deixa doer, como ela diz. É a questão do chegar e dizer assim, vai doer, eu vou perder, as pessoas... Vão existir pessoas que vão parar de me admirar. Não tem problema. A questão é que quando você olha para trás e vê escravos, essa é a tua motivação, ser livre. Então, o ser livre tem que ser a tua motivação. Deixar uma geração livre tem que ser a tua motivação. Porque um dia ou outro as pessoas... Qual é a escravidão? Quanto mais ela gerava expectativa, mais as pessoas esperavam dela. Sim ou não? Sim, era um ciclo absurdo. É um ciclo. Quanto mais eu atendo expectativa, mais as pessoas esperam de mim. Na hora que eu não atendo isso, que eu digo, não vai dar, o mundo cai na cabeça. Então, começa a pensar assim. Tá? Então, o segundo passo é esse. E o terceiro passo, que nós começamos muito, é o falar das suas transgressões. Uau. Quem guarda o que não presta se relaciona com aquilo. Repete, amigo. Quem guarda o que não presta se relaciona com aquilo. Quando você botar a sua cabeça no travesseiro de noite, você vai se relacionar com aquilo. E essa química gerada por esses pensamentos vai te deixar dores, doenças, que você não vai entender, mas por que está acontecendo? Eu estou adoecendo. Isso tem um peso muito grande. Provérbios 28:13 diz, quem guarda as suas transgressões nunca prospera. Uau. Aquele que confessa alcança misericórdia e nunca mais volta a errar. Está lá. Uau, gente. Então, assim, o que é prosperidade? E Prosperidade não é dinheiro. E o que é confessar? E o que é confessar as transgressões? É se humilhar. Ainda diz, humilhar. Aqueles que se humilham Pronto. serão exaltados. Isso tem mesmo. promessa. Pronto. Tem promessa de maldição para quem não encobre as transgressões e tem promessa de bênção para aquele que confessa a transgressão. E em seguida, né, no mesmo verso. Então, o que você guarda, o que você tem guardado, o que eu tenho ouvido de pessoas falando, mas eu não tenho coragem de contar isso para ninguém. Joga fora, não presta. Eu vou repetir. Quem guarda o que não presta se relaciona com ele. Leva para a cama. Leva para a cama, leva para onde vai. E aí, quem encobre suas transgressões nunca prospera, entendendo que prosperidade não é dinheiro, tá, pessoal? Prosperidade é você ter uma vida leve e boa no seu casamento, com seus filhos serem coroas de honra para você. Onde você for, colocando o seu pezinho ali, com toda a humildade, sabendo que o errar faz parte de uma vida humana. Volta onde você caiu, perdoa, confessa e continua. Gente, enquanto a Margot está falando, tantos flashes aqui de pontos altos da minha trajetória, amiga. A gente está falando aqui que as pessoas, para viverem uma jornada, né, de se reconectar no plano original de Deus na sua vida, restaurar, tomar posse novamente da identidade que um dia o Senhor pensou para elas, passa por alguns passos, né? E você colocou três passos fundamentais. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando, a Margot tem algumas pérolas, algumas frases. Tem uma que ela diz o seguinte: sentimento encoberto, perigo por perto, né? Só lógico que ela está falando da ofensa. Quando a gente se ofende, que a gente não resolve, que a gente não trata, que a gente não traz à tona, que a gente não chega com a outra pessoa e coloca em pratos limpos aquela ofensa, significa um perigo por perto. Por quê? Porque o próximo passo da ofensa é o pecado. É isso mesmo. Coração ofendido vai te fazer pecar. Camila, por que você está dizendo isso? É a isca de Satanás, né? É a isca de Satanás. Outra frase da Margot, porque você vai chegar lá, tá? Perigo encoberto, sentimento encoberto, perigo por perto. Outra frase da Margot extraordinária, que ela diz o seguinte: quem teme o ridículo não se afasta do extraordinário. Quem teme o ridículo se afasta do extraordinário. Quando ela diz que um dos maiores pessoas que mais atrapalham o processo é a pessoa não se desnudar, né? Não confessar as transgressões. Ela está temendo ser ridicularizada. Ela está temendo o constrangimento. Ela está temendo a exposição. Ela está temendo a rejeição. E se afasta do extraordinário. Amiga, quando eu olho para a minha vida agora, ninguém é mais testemunho do que você, né? Eu acho que ninguém sabe. Ninguém. Só você. Da transformação que esse processo de cura emocional que eu vivi através das ferramentas. Olha isso, gente, como Deus é lindo. Deus gosta de contar a história, tá, amiga? Agora, só um detalhe. Ferramenta criada pelo... É isso que eu ia dizer. Pelo marido dela, pelo próprio Paulo. Hoje nós estávamos falando dessas ferramentas. Era exatamente isso.
Agora conclui, vai. Não, eu só queria dizer isso. Olha como Deus gosta de contar a história. Porque Deus sabe o futuro antes antes de eu estar vivendo, Ele já sabe o futuro antes do presente acontecer. E Ele estava dizendo, olha, mocinha, orgulhosa, independente, arrogante e tal, cabeça dura, tu vai machucar tanto teu marido por não aprender, que tu vai fazer com que um dia ele diga assim, que ele não quer mais você. Ele cansou. E aí você vai humildemente, pela primeira vez na vida, levantar a mão e pedir socorro. Porque a orgulhosa aqui nunca pediu socorro para ninguém. Nunca falou de um problema para absolutamente ninguém, nenhuma área da vida. Era boa demais para ser verdade. Eu era mulher maravilha, eu só era muito boa demais para confessar qualquer vulnerabilidade. E aí eu vou buscar ajuda em quem? Numa pessoa que é uma mestre em uma alma humana e que usa as ferramentas que o meu marido criou. Presta atenção. O Paulo conta que, chorando, muitas vezes, ele criou ferramentas de cura emocional tentando curar a mulher dele, que nunca sequer sentou na cadeira do método CIS, porque se eu dizia que se eu sentasse no CIS, o CIS não acontecia, porque eu era a pessoa que fazia tudo acontecer. Olha o tamanho da arrogância, da prepotência. E a misericórdia de Deus diz assim, ok, filha, se não foi pela boca dele, pela mão dele, eu vou usar uma filha minha. E eu vou te dar um outro caminho, agora vai ser pela dor. Eu tentei te dar pelo amor, agora vai ser pela dor. E de forma surreal. Gente, eu saía das sessões de coach com ela chorando. E eu ia atrás do meu marido na empresa, chorando e dizer, muito obrigada, porque você criou essa ferramenta. Muito obrigada, Paulo, que ferramenta é essa? Que coach é essa? Aí ele olhava para mim muito ferido e dizia, há 6 anos atrás eu criei ela tentando resgatar você. Há 10 anos atrás eu liguei, eles querem salvar o meu casamento. E você sequer me ouvia. Forte, né, amiga? E diante de todos os segredos, gente, antes de todos os segredos, o mais forte é o buscar a Deus com todo o seu coração, rasgar a sua alma. Porque na palavra dele diz que quando o meu povo me buscar com verdade, com a alma rasgada, quando ele se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados. Que ele reme aquilo que a gente confessa. Pronto. Então, você quer uma liberdade maior que essa? Você quer um benefício maior que esse? Eu não teria outro para te falar nessa noite. Porque uma das coisas, e a Camila coloca com muita verdade isso, quando ela fala que ela foi para a Estância Paraíso, ela rasgou as vestes rasgou o coração diante de Deus. E ele ouviu do céu, porque não dá para imaginar nenhuma mudança sem olhar para a face de Jesus. E eu quero dizer isso hoje com muita verdade, que me emociona toda vez que eu falo quantas vezes nós olhamos para a face dele se sentindo com a alma tão corrompida, e ele tão nobre para segurar na mão, levantar e pegar dos nossos fracassos, fazer o sucesso para alguém. Uau! Porque é isso que nós estamos trazendo hoje. Eu passei pelo vale, peguei na mão dele, olhei para ele e falei, Senhor, tem misericórdia. Porque um dia eu falei, Jesus, se tu existe, eu vou grudar em ti, eu nunca mais me separo de ti. E não tem nada que eu faça que me separe, que ele não esteja, que não seja o centro. Então, quando nós olhamos, e ele pegou as nossas falhas, e dessas falhas, ele criou livros, e está alcançando. E essa noite nós conversamos aqui, com certeza alguém no interior da casa, ou na frente, ou que está passando, está ouvindo isso aqui, está sendo tocado, porque ele continua sendo bom. É uma música, né? É uma música. E ele continua sendo bom. Então, qualquer tipo de segredo que a gente coloque aqui, o centro de tudo, quando Paulo criava as ferramentas, tem umas ferramentas tão extraordinárias no coach, tão profundas, como mudança de comportamento. No mudança de comportamento, existem as tríades que eu falo, as três crenças de identidade, capacidade e merecimento. Existem os 3 tempos, passado, presente e futuro. O que você faz no presente? O que foi que aconteceu no teu passado? O que vai acontecer se você continuar agindo desse jeito? Então, são tão profundas e que nós usamos.
E foi através... O Paulo sonhava com ferramenta, ele conta isso, né, amiga? Ele sonhava com o sofrimento deles, do vale deles. O Senhor construiu para quantas vidas, gente? Quantas pessoas estão sendo impactadas com a praia da Camila? No mundo, amiga, no mundo. No mundo, com No isso. mundo. Então, de todas as formas, quando você resolver tirar suas armaduras, você vai ser um benefício para alguém. Alguém vai mudar com a sua história. Alguém vai pegar o seu testemunho, o seu depoimento e vai mudar, e um vai libertando os outros. E, por incrível que pareça, talvez quando ela diz assim, a sua história, quando você tirar a sua armadura e resolver viver o seu processo, de todo dia se aproximar da identidade que Deus te deu, alguém vai beber da fonte que você vai jorrar e vai ter a vida dele transformada. Mas eu queria chamar a atenção, é que a primeira pessoa que vai beber dessa fonte são as pessoas que mais você ama. É isso mesmo. São os seus filhos, é a sua descendência, é a sua casa, são os seus irmãos, são os seus pais, é o seu cônjuge. Amiga, olhar para os meus 3 filhos hoje e ter convicção de que pela minha decisão de transformar o meu caráter e de buscar a face de Jesus de uma forma que eu não tinha buscado ainda, e deixar Ele sarar as minhas feridas, e deixar Ele me manter todos os dias sendo alinhada, né? É olhar para os meus 3 filhos e saber que os meus netos tiveram histórias completamente diferentes. Eu sarei não a minha essência, eu sarei minha descendência. Isso. Repete. Eu sarei a minha descendência. Eu sarei a minha filha, não será uma esposa como eu fui. A minha filha não viverá as dores do casamento que eu vivi. Os meus filhos não terão mulheres como eu fui com o pai deles. Porque eu fui transformada e eles veem em mim o fruto da minha transformação. E da mesma forma, por minha filha fazer um casamento diferente, meus filhos serão diferentes, os meus netos serão diferentes. Então, o que você faz hoje vai ecoar para a eternidade, de geração em geração. Então, se talvez por você não entende, consegue energia suficiente para viver um processo, faça por aqueles que você mais ama. Porque é quem mais sofre. Porque uma pessoa ferida fere, um machucado machuca, um rejeitado rejeita, um orgulhoso maltrata as pessoas que mais amam. Assim como um curado cura, não é? Assim como um humilhado ensina o que fazer para que as pessoas façam a mesma coisa. E, amiga, para a gente finalizar o nosso podcast, nosso EvaCast, né? Eu queria te fazer o seguinte. Na verdade, eu não posso terminar sem dizer uma coisa, tá? Quando eu bato na tecla de que o processo não tem fim, tem pessoas que se incomodam com isso. Elas dizem assim, quer dizer que eu vou viver para sempre uma luta? Eu disse, luta, a palavra luta é por sua conta. Para mim é processo. E processo, ele é leve, ele é prazeroso. Jornada. É uma jornada. E existem momentos de dor, mas existem infinitamente mais momentos de gozo, de alegria, de prazer, de contemplação, do agir de Deus. É impressionante quando você começa a plantar sementes boas, rapidinho o broto da nova fruta, da nova flor, ele começa a aparecer no jardim da nossa vida. Então, sim, você ainda colhe algumas ervas daninhas das coisas erradas que você plantou, e essas causam dor, sim. Foram sementes plantadas que você vai ter o que colher. Mas, na hora que você começa um novo estilo de vida, as novas emoções, caminhar na verdade, treinar a humildade, né, tirar as máscaras da falsa bondade, na hora que você diz um chega para tudo que é disfunção na sua vida, você começa a lançar no solo da sua existência sementes boas, sadias, e rapidinho vê os frutos. Então, assim, a jornada não tem fim, porque nós somos seres em constante evolução, crescimento, e que bom que somos assim. Que a gente imagina se nós fôssemos uma pedra, né? Um veredito primado numa pedra. Meu Deus, que tragédia que eu seria. Era só uma pedra no passado. Mas por que eu quero bater nessa tecla? Que se você acha que chegou a um bom nível, não pare. Não pare de renovar sua mente, não pare de buscar Deus, não pare de buscar cura emocional, não pare de evoluir, não pare de ler, não pare de estudar. Curso, livro, para viver a sua metanoia constantemente. Deixa eu dar um testemunho para vocês para acabar o nosso evento. Nós fizemos uma sessão de coaching no dia 17 de fevereiro de 2023. Agora, foi a minha última sessão de coaching com a Margot. E nós já estamos fazendo coaching há 5 anos e 8 meses. Lógico que nos últimos anos, à medida que eu saí da fase de... É muita coisa, amiga.
Na hora que a gente saiu da fase de... Eu sou boa de conta, né? Na hora que saiu da fase crítica, né? Que eu comecei a caminhar já na minha identidade, eu faço coaches mais esporádicos, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Sob demanda. Sob demanda. E aí nós fomos fazer uma sessão de coach agora, 8 meses. Talvez fosse assim, mas pra quê? O que vai ter de novo? O que é que vai ter de novo? Gente, amiga, eu acho que naquele dia você conseguiu chegar num ponto tão estratégico, tão nevrálgico, assim. Você, no meio da sessão, você disse assim, eu estou vendo a cabeça da serpente maior. E eu vou tirar ela daí. Eu tenho certeza que aconteceu algo no meu coração, no meu espírito, que não tem volta. Eu não volto mais para aquele lugar. E ela fez uma pergunta. Ela disse que eu não estou autorizada a falar disso ainda. Eu sou obediente. Na hora que ela disse, eu estou queimando, tá? Porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Ela disse, não pode falar isso ainda. Mas eu não vou contar a história, amigo. Vou só contar o testemunho, tá? E ela fez uma pergunta para mim no meio da sessão de coach. E ela pediu que eu escrevesse algo. E na hora que ela escreveu algo, eu tenho certeza, ela leu o meu rosto. Veio uma dor de algo do passado que eu jurava que estava resolvido na minha vida. Mas sabe que uma coisa assim que para mim, eu não pensava nele, eu não lembrava nesse fato, então existia para mim. Mas na hora que ela fez a pergunta certa, na unção certa, veio. E na hora que veio, eu disse para ela, engraçado, amiga. Eu lembrei disso e senti dor. E ela, bingo, eu já tinha percebido isso há muito tempo, mas eu estava esperando a estação certa para você chegar nesse nível de cura. E a estação certa. A estação certa. E ela conduziu um exercício. Esse ponto estava ligado a um perdão não liberado. Um perdão confessado. Um perdão decidido. Presta atenção que eu estou falando com você. Existiu uma situação que eu vivi na minha vida lá atrás, no passado, onde eu já tinha esquecido. Eu não falo nisso. Nunca falei. Nunca falei. Eu não penso nisso. E eu, por ser uma pessoa muito prática, e por não querer romper os meus valores, eu disse assim, esqueci, está perdoado. Está perdoado. Só que aquilo causava uma dívida no meu coração. É como se a outra pessoa me devesse algo. E aquilo causava uma ferida na minha alma que eu não tinha consciência. Então, quando eu digo no CIS que você não precisa lembrar do que te fez mal, basta apenas que isso existe em você e você escolhe as consequências, eu não lembrava, eu não falava, mas causava dor. E aquilo tirava, aquilo como se fosse uma... Eu tinha um gatilho de ofensa no meu coração o tempo inteiro, amigo. Depois eu saí processando. Você olhou para mim e disse assim, ela começou a sessão e disse assim, nós vamos tratar a sua, como é que você falou? Reatividade, não? Reatividade. Sua reatividade. Você, em algumas ocasiões, você é muito reativa. Nós vamos trazer você manifestar as suas reações de forma mais leve, mais branda. A raiz da reatividade era uma ofensa, de um perdão não dado. Foi muito forte. Amiga, você não está entendendo. Meu temperamento, daquele dia até hoje, eu não me ofendo com mais nada. É surreal. Eu vi hoje. Amiga, não tem ofensa no meu coração. Ela diz assim, eu vi no hoje. podcast vai ter um pé de ouvido. Tu vai puxar as minhas orelhas? Não, vou lhe dizer uma coisa que você vai ficar muito feliz. Ai, glória a Deus, que eu já estava com medo aqui. Não. Mas assim, pra gente finalizar, porque você está vendo que aqui é um papo de amigas, né? Não tem script, não tem nada. E só o desejo no coração de abençoar a vida de vocês. Mas o que eu quero dizer para você é que não pode parar o processo. Eu podia me esconder atrás da narrativa, que já são 5 anos e meio de sessão de coaching, não tem mais nada para ela descobrir. E usando a ferramenta técnica certa, usando a conexão que ela tem de alma comigo e de espírito comigo, ela foi num ponto-chave. E se eu tivesse parado o meu processo, eu ia viver na mediocridade do que Deus tem para mim. Porque eu sei que naquela sessão foi destravado algo na minha vida que é como se Deus me tivesse me levado, a partir daquela sessão, para o próximo nível do que Ele quer que eu realize nessa terra. E você lembra que você falou antes da sessão, né? Você falou assim, amiga, agora com essa questão do livro, eu quero ir para eu quero me preparar. Eu já estou pronta. Eu comecei a sessão, gente, é porque eu sou dessa, tá? Eu estou conversando com Deus faz tempo. Desde o dia que eu entreguei o livro para a editora, do dia que eu fiz o lançamento do Plenitude, eu disse, Senhor, eu estou pronta, estou livre, qual é o próximo?
Jesus, eu estou livre, qual é o próximo desafio? Qual é a próxima missão nessa terra para mim? Eu tenho dito isso para ele direto, Jesus, qual é a próxima missão nessa terra para mim? Né? E amiga, eu sei que ali algo rompeu. E é muito importante esse recado da jornada, gente. A jornada nunca acaba. Se a jornada acaba, é a desgraça. Porque enquanto eu estou me aperfeiçoando, eu estou na graça. Você sabe o que é graça? Quando as pessoas chegam no nível de orgulho, achar que não, que tá bom, que elas já estão mudadas, que começam a julgar, aí acontece a ausência da graça, é a desgraça. Lembrei da Zenete, que ela diz assim, filha, no dia que você achar que você venceu o orgulho, volta pro pó, ele te dominou de novo. Pronto. E assim é bom da gente encerrar. Toda vez que você achar que tá bom demais, volta pro pó. Volta pro pó, senão você tá na desgraça. Uau! Eu te amo, minha amiga. Gente, eu espero que você tenha entendido a jornada que te espera. Não aceita nada menos que o abundante, o extraordinário, o pleno de Deus para a sua vida. Qualquer coisa diferente disso é disfunção. E lembra, não é uma circunstância de dor. É se a sua vida tem sido uma vida de dor, uma constância de dor. Isso não está certo, isso não é plano de Deus, isso não é propósito. Você talvez esteja demorando muito para dizer um chega. Você se acostumou com essa situação, você acha que ela faz parte de você, virou um apêndice da sua existência e você tem entendido que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Não é. Não é. A vontade de Deus é que você siga sendo aperfeiçoado, contemplando a face dele, deixando o Espírito Santo santificar para que você possa glorificar a vida dele, no mundo glorificar a existência do Senhor. E se a tua disfunção não está fazendo você glorificar o Senhor, está alguma coisa errada na sua vida. Tá? Vem para essa jornada, vem para esse processo, busca ajuda. Eu preciso levantar a mão e dizer, Margot, segura na minha mão. Eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém que tem competência, conhecimento. Me ajuda nessa jornada. E eu sei que nem começou o que Deus quer fazer na minha vida e através da minha vida, amiga. Nem começou. Verdade. Eu vou entrar na melhor estação da minha vida. Eu já botei o pé, eu sinto o cheiro. Sabe como é que eu oro agora? Senhor, eu já sinto o cheiro do teu milagre. E sinto mesmo, viu? E eu tenho certeza que quem nos ouviu hoje começou a sentir um novo cheiro. Tem muita coisa a respeito de cheiro. Quero te agradecer de todo o coração. Tanta humildade, e esse convite está aqui na sua casa. Nós estamos na casa dela, já tomamos um belo de um café. Quero agradecer a Deus por essa união, por esse propósito. Amém. E cada vez mais trazer pessoas para essa missão. Todas as lives que eu faço com o meu pessoal que está ali me assistindo, eu termino fazendo um convite para o Método CIS. Faça, amiga, porque claro. É o que eu tenho visto, que a cada vez que a Camila faz, eu faço. Todo ano. Cada vez que a gente faz, nós aproximamos um nível maior. Amiga, vamos fazer juntas? A gente nunca fez juntas as duas como aluna. Vamos fazer em junho? Vamos, fechado. Florianópolis. Não, Joinville, junho. Pronto, bate. Fechou? Quem Fechou. quiser sentar como aluna comigo e com a Margot, em junho, Joinville, Método CIS. E agora, gente? É isso. Obrigada de todo o coração. Obrigada, te amo, pessoal. amiga. E já que ela falou de Método CIS, lembra, eu e você somos corpo, alma e espírito. Você jamais vai experimentar a vida que você nasceu para viver se você não cuidar do seu corpo, não tratar a sua alma e não fortalecer o seu espírito. Tem que ser os três, tá? Então, fica o nosso convite aí para o Método CIS. Verdade. Tchau, gente. Amo beijo. Você. Boa noite. Compartilha aqui, faz assim, ó, compartilha aqui nos comentários desse vídeo tudo que essa palavra trouxe para você de lucidez e que decisão você toma. E já manda esse podcast para o maior número de pessoas que merecem sair desse lugar que tem roubado delas a vida e o plano original de Deus para a sua vida. Merece tomar posse da sua verdadeira identidade e ser canal de vida para a vida de outras pessoas, tá? Um beijo, te amo, até o próximo EvaCast.